Você é uma pessoa sortuda? Se você acredita que sim, então a ciência também. Foi feita uma experiência social muito interessante, que era a seguinte: chamavam pessoas para uma sala e faziam perguntas relacionadas à sorte, se elas se sentiam sortudas, se elas se sentiam azaradas. E depois de diversas perguntas, um outro profissional se posicionava fora da área onde eles estavam fazendo a entrevista e colocava uma nota de $100 no chão, bem visível, extremamente visível, para que quando os voluntários dessa pesquisa passassem por ali, obviamente pudessem ver. Para nossa grande surpresa, quem acreditava que era sortudo tinha uma chance muito maior de encontrar a nota, ou seja, de concretizar isso, como se fosse uma profecia autorrealizável. E as pessoas que se sentiam azaradas diminuíam muito a chance delas encontrarem a nota. Isso mostra pra gente que muitas das vezes, no nosso dia a dia, só o fato da gente acreditar que a gente tem sorte, só o fato da gente acreditar que o universo possa conspirar a nosso favor, a gente vai ver mais oportunidade, vai ver mais notas de $100 na rua. Essa metáfora é uma metáfora para a gente começar o nosso episódio de hoje, onde a gente vai falar sobre o livro Psicologia Financeira e o capítulo 2 desse brilhante livro. E a gente vai falar sobre sorte e fracasso, como eles são irmãos e o que a gente pode tirar disso para tomar melhores decisões no futuro. O sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. A história do Bill Gates é muito interessante. Ele estudou num colégio onde, por sorte, tinha um professor de matemática que simplesmente estava pensando muito à frente do tempo dele. Ele conseguiu convencer as mães dos alunos a gastar o dinheiro do brechó, mais ou menos $3.000, e arrendar um computador. Para vocês terem uma ideia, esse computador era muito mais potente do que qualquer computador que fosse encontrado numa pós-graduação naquela época. A gente está falando de 1968, onde era muito difícil encontrarmos computadores de qualidade. E o Bill Gates, na sua adolescência, teve acesso a isso. Ele não teve acesso sozinho. Paul Allen, sócio fundador da Microsoft, também estudava com ele. E olha que troço interessante. Segundo a ONU, mais ou menos 300 milhões de crianças tinham idade escolar naquela época. Cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos. 270 mil no estado de Washington, onde o Bill Gates morava. Pouco mais de 100 mil dessas morava em Seattle e apenas 300 dessas estudavam na Lakeside School. Começamos com 300 milhões para chegarmos a 300. É uma relação de 1 para 1 milhão. Apenas 1 em cada milhão de estudantes em idade escolar frequentou a instituição de ensino que tinha a combinação de dinheiro e visão para conseguir um computador, e não um computador qualquer, e Bill Gates era um deles. Segundo o próprio Bill Gates, se não fosse a Lake School, não haveria Microsoft. Agora vamos falar sobre o irmão da sorte, o risco. Kent Evans era a terceira pessoa da futura Microsoft. Eu digo futura porque ele teve um fim trágico. Enquanto Bill Gates e Paul Allen viveram a sua vida plena, Ken teve um acidente de montanhismo. E pasmem, a chance de um aluno de ensino médio ter um acidente de montanhismo é de 1 em 1 milhão. A mesma força de probabilidade que tornou possível que Bill Gates tivesse acesso ao computador tirou a vida de Ken Evans. A sorte e risco são a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual. Isso põe em xeque todo esse lance de meritocracia. Quando a gente vê o caso do Bill Gates, a gente vê como a sorte pode influenciar diretamente na vida das pessoas. E assim como a gente vê que o risco pode influenciar a vida das pessoas. Kent Evans, infelizmente, faleceu num risco de 1 em 1 milhão. O mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações correspondam a 100% dos seus resultados. Aliás, muito pelo contrário. A gente vê o princípio 80-20, onde
80% do resultado vem de 20% daquilo que você faz. Por isso que hoje em dia as pessoas falam work smarter, not harder. Então, quando você for analisar o sucesso financeiro de alguém, nunca esqueça, nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Agora vamos falar um pouquinho sobre fracasso. O ser humano tem uma tendência a achar que o fracasso dos outros foi simplesmente por um erro que eles cometeram ou por uma falta de habilidade que eles possam vir a ter, e que o seu fracasso, ou seja, o nosso fracasso, quando a gente fala no pessoal, foi por causa do risco que a gente estava correndo ou por causa de outro problema. Nunca se esqueça de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. O sucesso é um péssimo professor. Ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca. Essa frase do Bill Gates também poderia passar para o fracasso. O fracasso também é um péssimo professor, porque ele pode fazer com que pessoas muito inteligentes achem que as ações que elas tiveram, mesmo que elas tenham tido um resultado ruim, elas foram ações ruins também. O grande truque para você lidar com o fracasso nos seus investimentos é fazer com que as opções de investimento que você tenham não façam com que você saia do jogo. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, em 2023, a gente teve o caso do Gustavo Scarpa e do William Bigode, jogadores do Palmeiras. O que eles fizeram? Eles resolveram investir num negócio super arriscado que prometia 6% ao mês, se não me falha a memória. Algo totalmente fora do racional. Embora você pode ter algum investimento que vá te render 6% ao mês, todo grande investimento que tem um grande retorno tem um grande risco. E eles estavam muito expostos. Segundo o Gustavo Scarpa, ele botou todo o dinheiro dele lá. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o Gustavo Scarpa colocou todo o dinheiro que ele tinha nesse tipo de investimento de alto risco. Ele perdeu tudo. Foi o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, vamos imaginar que por um azar, ele se machuque gravemente como jogador de futebol e acaba tendo que encerrar a carreira. Ele não é negociado, como ele foi agora, para um clube inglês, e ele simplesmente tem 2 golpes de azar no mesmo momento. Isso acontece na vida. Então agora ele perdeu tudo e ele não tem mais o rendimento financeiro que ele tinha antes. Ou seja, de milionário ele poderia ir simplesmente a 0, porque tomou um risco muito maior e o maior risco de todos, que é o risco de sair do jogo. Então, o maior segredo desse capítulo número 2 é o seguinte: jamais saia do jogo. Então não tome um risco que vai fazer com que você saia desse jogo financeiro. E simplesmente não tome um risco que vá fazer com que você saia do jogo da vida também. Atualmente eu tenho jogado tênis e o professor falou: Victor, a regra principal agora é que a bola não fique na rede, que você consiga jogar a bola e que ela passe da rede. Se você conseguir fazer isso, a gente já tem um grande avanço. Porque você agora está no jogo, você deu a chance do seu adversário errar. Se você joga a bola e a bola fica na rede, você não deu a oportunidade do seu adversário errar. Então, qual que é a ideia? A ideia é não sair do jogo, é ficar trocando bola com o seu adversário, cansando ele, mas não sair do jogo. Então, às vezes, você pode tomar um risco muito grande e acabar saindo do jogo. Se você chegou até aqui, eu acho que eu mereço o seu like. Então, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo e eu te vejo na semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço e fui!